Oi, gente. Pois é, estamos diante desse cenário de possibilidade de golpe, embora não seja o mais provável. E eu também quero falar das milícias e a conexão dessas milícias na polícia militar com essa possibilidade, porque parece que a ação no Ceará foi uma atividade de milícias. Mais e mais evidências estão surgindo, eu vou falar sobre algumas delas. E existe uma conexão entre esse tipo de ação das milícias, que estão alinhadas com o Bolsonaro, e a convocação para o dia 15, né? A ideia de ter apoio popular e de ter uma força armada a favor do Bolsonaro. É bom lembrar que nós não estamos falando de toda a polícia militar, existe uma parte significativa da polícia militar que não aderiu a essa atividade dos milicianos, né? Enfim. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como nossas fontes. Antes de ir para o assunto do vídeo de hoje, eu quero comentar que quando eu falei no vídeo anterior e coloquei no título o dólar e o coronavírus, é meio óbvio, pelo menos para mim, não é? Que o coronavírus não é o único fator da alta do dólar. O dólar já vinha aumentando, já vinha crescendo, e eu fiz vídeos sobre isso aqui no canal muito antes do coronavírus. Mas o coronavírus foi um fator que contribuiu para a alta do dólar, para a queda da bolsa em todo o mundo, né? Então existem muitos outros fatores internos, como depressão de consumo, e uma série de outros fatores que enfraquecem a moeda brasileira e fortalecem o dólar aqui, isso leva a alta de preços e tudo mais, enfim. Só esse comentário antes da gente ir para o assunto do vídeo, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção na coisa dos PMs foi esses PMs mascarados estarem distribuindo comida no Ceará, que é uma ação típica de milícias. Olha só, estou chamando os milicianos, né? Porque eu não vou chamar mais esse pessoal de polícia, né? Estou chamando a gente de vândalo. A gente não é vândalo, não. A gente é igual ao trabalhador. A polícia vem ajudar. Vem ajudar. Diz um dos mascarados à população em cima do carro da PM. Um grupo de policiais militares que promovem motins e uma paralisação ilegal no Ceará aparecem em um vídeo distribuindo alimentos em uma região carente em uma ação típica de milícias para cooptar a opinião das pessoas mais simples. No vídeo, os policiais mascarados usam uma viatura da Polícia Militar do Ceará e distribuem os alimentos com uma pessoa filmando a ação em celular. E olha só o que eles dizem. Para quem diz que a polícia só faz besteira, então é marginal, distribuindo alimento para o pessoal aí, diz a pessoa que grava, enquanto um PM dá uma sacola com alimentos para uma menina. Essa é uma tática clara dos milicianos, né? Então nós estamos diante, sim, de uma ação que tem todas as evidências, paralisação, todas as evidências de uma ação de uma milícia. E que deve ser enfrentada assim, acabou sendo enfrentada daquela forma pelo Cid Gomes, vocês sabem. Eu acho que um senador se expor a um risco daquele tamanho não é uma boa ideia. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Mas teve o lado positivo de ter, pelo menos temporariamente, paralisado, né, impedido que essa milícia continuasse agindo dessa forma. O problema é que o Cid Gomes quase perdeu a vida e a confusão, outras pessoas poderiam ter perdido a vida. Então, é sempre melhor que esse tipo de ação seja feita ou pelos PMs que não aderiram à milícia ou pela Guarda Nacional, enfim. Não deveria ser um senador da República fazendo aquilo, né? Fiquei até preocupado com o Cid Gomes. Mas me parece que existe uma questão de estratégia por trás dessa ação desses milicianos. Sobral é um... Porque eu fiquei pensando assim, logo em Sobral, logo no Ceará, o Ceará tem... não está atrasando salários, o Ceará tem condições e estrutura para a polícia muito acima da média do que o resto do Brasil, é uma das melhores academias de polícia do país, tem a melhor educação pública do país. Por que Sobral? Né? Por que o Ceará? Dois motivos passaram pela minha cabeça. Um, a estratégia de atacar o lugar onde a educação é melhor,
né? Existe um elemento assim anti-educacional nas milícias, né? E o outro motivo que passou pela minha cabeça tem a ver com o fato de que vocês se lembram que o Ceará foi um dos locais para onde parte do crime organizado foi. E isso teria motivado durante um tempo muitos assassinatos no Ceará. E justamente onde existe um crime organizado é onde também muitas vezes acontece a organização de uma milícia que negocia com ele, né? Áreas e tem conflitos, mas que também estabelecem. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. As milícias em vários bairros eles tomaram conta do que antes era e tomaram conta das atividades ilegais que antes eram desenvolvidas por o crime organizado. Então, eu levanto assim essas duas possibilidades. Mas uma coisa que é importante sobre esse tema é que, além dessas possibilidades que eu levantei, é que a ação da polícia militar, não de toda a polícia, mas a polícia militar que parece envolvida com atividade de milicianos, que obviamente não é toda a polícia militar, e nacionalmente pode ser até, espero que seja uma ação de uma minoria, até porque a polícia militar tem uma importância muito grande nos estados, embora eu não seja favorável à militarização da polícia, pelo baixo efetivo da polícia civil, a polícia militar acaba tendo uma relevância grande. Embora para uma pessoa como eu sou pela desmilitarização da polícia. Né? Claro que a polícia tem que ter armas, mas eu preferia que usassem mais armas de baixa letalidade para poder até ter menos acidentes. Né? Agora, essa polícia militar me parece que está agindo, essa parte miliciana, com uma certa coordenação do bolsonarismo, se não de forma direta, de forma indireta, ou seja, parece querer fomentar justamente, porque é muita coincidência, isso está acontecendo no Ceará e o Bolsonaro convocar um protesto contra o Congresso e contra o STF. E não existe, assim, nenhuma agenda. A única coisa que o Bolsonaro falou que iria de agenda seria a questão da reforma tributária. Mas isso não está nessa convocação, isso não está no debate público ainda. Então, não teria motivo, teoricamente, para. E não está explicitado o motivo para pressionar o Congresso, o STF, se não fosse, aí é a questão do golpe, se não fosse para tentar testar as águas e fomentar um endurecimento da população, do apoio popular e de parte da polícia militar contra o Congresso, porque o Bolsonaro se sente ameaçado. A crise econômica, que é a alta do dólar, a bolsa, né, a situação de impopularidade do governo, que ele está caindo em popularidade já há muito tempo, e as críticas que estão vindo do Congresso e do STF, críticas duras, gente dizendo, falando em impeachment e tudo mais, isso assustou muito o Bolsonaro. E parece ter assustado muito também essa parte miliciana das PMs. Então, existe uma grande possibilidade dessa ação ter conexão para estabelecer justamente essa possibilidade de um enfrentamento. Agora, embora esse risco de golpe seja real, e eu sempre disse aqui no canal, uma pessoa como o Bolsonaro, que elogia torturador, que já disse várias vezes que realizaria um golpe em entrevistas e tudo mais, o desejo dele de ser um ditador, ele sempre teve. O desejo dele do golpe, isso daí é inerente ao Bolsonaro. Inerente. Mas ele nunca esteve numa situação que ele teve muito pressionado para ele chegar a pensar verdadeiramente nessa possibilidade. E também ele nunca fez porque não existem condições objetivas para fazer. E o próprio Bolsonaro e o seu grupo, embora sejam pessoas muito despreparadas, eles conseguem perceber, conseguiam, aliás, perceber em momentos anteriores essa inviabilidade. Mas agora, quando estão acuados e quando foram tão criticados publicamente por membros do Congresso e pelo pessoal do STF, eles resolveram
reagir dessa forma, tentar buscar apoio popular e, ao que parece, compactuar com a ação de milicianos. Existem dúvidas em relação a isso, mas eu acho que essa hipótese não pode ser inteiramente descartada, tendo em vista que é justamente na polícia militar que Bolsonaro tem tanto apoio. Não é? A polícia militar é um dos segmentos onde o apoio a Bolsonaro ele é bastante forte, ele é bastante firme. Né? Felizmente, pelo menos para nós, nesse momento, eu ainda acho que a possibilidade de um golpe é reduzida. Mas nós não podemos facilitar e nós não podemos nos acuar. No dia 15, eu acho que a gente não deve procurar confusão. Deixa eles irem lá, fazerem a manifestação deles. Mas nós devemos fazer a cobertura, analisar e tentar detectar os excessos que existem para apontar e criticar. E, em um outro momento, fazer uma manifestação, sim, em favor da democracia, em favor das instituições democráticas, que nós temos críticas, mas elas têm que ser aprimoradas e não destruídas, como quer o Bolsonaro. E aí fazer uma defesa também de uma democracia mais profunda e de um Estado de Direito. E aí podem entrar outras pautas, como o Estado de Bem-Estar Social e o fortalecimento da classe trabalhadora e tudo mais. Acho que é importante que a gente reflita sobre essa possível conexão entre esses PMs e o Bolsonaro e que a gente observe as investigações sobre isso para poder chegar a um denominador comum, para poder compreender isso, né? Porque a gente sabe já há muito tempo que a relação do Bolsonaro com as milícias é muito preocupante e precisa ser investigada. E para isso é importante que haja pressão popular de todos nós. Nós temos que demandar uma investigação sobre isso. E era esse o recado do vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.